Fica olhando assim. Pode sentar aqui, pode atrapalhar, né? Mas não. Não. Olá, eu sou Thalita Xavier, tenho 34 anos, fui criada aqui na Glória, né? Desde criança, sempre as missas, meus pais vinham aqui na paróquia. Hoje eu sirvo no Cruz da Vida, uma associação católica, um Instituto Católico de Profissionais da área da saúde, e a gente atende as pessoas. E eu vim contar um pouquinho da minha história, né? Hoje ela tem vários detalhes, né? E eu sempre gosto de falar para atentar, sempre vou chamar a atenção, porque na beleza de Deus, né? Como Deus é cuidadoso conosco, desde o nosso nascimento, né? Desde a escolha do nosso nome até... E a gente vai vendo isso no decorrer da nossa vida. Meu nome é Thalita, né? Então, já na passagem de Marcos, que Jesus pede para que a menina, né, Thalita, se levante, se erga, e eu não fazia ideia que um dia o meu nome ia ter tanto sentido, né? Vou começar lá de trás, né, quando eu ainda era adolescente, e eu conheci o meu atual esposo, né, o Lucas. Nós nos conhecemos na escola, e o Lucas, eu era da Renovação Carismática Católica, de uma comunidade chamada Rabone, cujo o padrinho espiritual dessa comunidade é São Bento. E vocês vão entender o porquê de eu falar isso depois, né? Então, eu era da Renovação, já fazia algum tempo, e o Lucas, em contrapartida, não era nem batizado. Não foi criado dentro da religião, e isso trouxe uma apreensão muito grande aos meus pais, né? Eles tinham medo que o Lucas me tirasse da igreja, né? Me afastasse da igreja. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive, em relação a ele, pedia muito a Deus que me ajudasse a mostrar a ele do jeito certo, né? Sem assustar, quão maravilhoso era estar ali, né? Porque o coração dele é tão grande que eu tinha certeza que ele precisava conhecer, porque uma vez que ele conhecesse, eu tinha certeza que ele não iria ser uma semente que seria jogada ao vento, né? Realmente daria muitos frutos. O Lucas, como eu já havia dito, ele não foi criado dentro de uma religião, né? Então ele não era batizado. Na verdade, ele achava bem atípico, né? Essa questão da comunidade, para a comunidade. Levei algumas vezes, mas ele não se sentiu muito à vontade. Depois foi que ele foi, né, se desarmando mais e conhecendo melhor. Eu era coordenadora na época de um grupo de jovens. E aí, por um período, ele até me ajudou. Ele ia comigo, né, para ficar conduzindo o grupo, para eu ficar conduzindo o grupo, e ele acabava ficando lá. Mas ele sempre meio reticente. E, com o passar do tempo, ele foi conhecendo, conversando, tirando as dúvidas que ele tinha com as pessoas da comunidade que eram mais velhas que nós. E aí foi quando ele decidiu realmente se batizar. Os padrinhos dele de batismo são até a avó dele, que sempre rezou com ele quando era pequeno, né? Ele não foi criado dentro da igreja, mas ela fazia as orações com ele quando ele era pequenininho, a avó Mundica. E o meu pai, ele convidou o meu pai para ser padrinho dele. Então a gente teve a primeira conquista, que foi quando ele foi fazer foi ser batizado. E em seguida ele continuou ali naquela vivência. Ele não era da mesma comunidade que eu, né? Mas a gente ia à missa juntos. Agora ele tinha suas obrigações enquanto católico. E ele, então, decidiu que iria fazer a primeira Eucaristia e se crismar. Fez aqui na Glória, né? Fez o crisma e a primeira Eucaristia aqui na Glória. E, posteriormente, decidiu que ele ia ser catequista. E aí ele foi catequista aqui na Glória, acho que por 2 anos. Vivenciou, foi catequista aqui. E foi quando eu fui para Mossoró estudar. E aí ele não se engajou em nenhuma comunidade, mas ele tinha esse serviço como catequista. Quando eu retornei, que eu já não estava mais na comunidade, né, que eu frequentava, por conta dessa questão de ter que estudar em outro local. Quando eu voltei, eu já tinha saído da comunidade, passei 10 anos lá. E nós estávamos assim, a gente só ia à missa mesmo, e isso me fazia muita falta, porque eu tinha essa necessidade, eu tinha essa sede de beber da palavra de Deus, de vivenciar, de estar ali servindo. E o Lucas, por outro lado, sempre foi mais racional,
né? E eu acredito que, com certeza absoluta, o maior sonho, que hoje é o Cruz da Vida, veio como uma resposta de Deus para todos esses questionamentos dele, porque a gente foi para lá, o grupo de jovens era baseado na oração do Santo Rosário, bem objetivo, era baseado na oração do Santo Rosário e nessas formações. A gente estudava as encíclicas da igreja, né, sobre temas específicos, dentre eles aí foi quando começaram as formações sobre o matrimônio, e isso preencheu muito dele, porque ele foi conseguindo racionalizar tudo que ele via que, de repente, para ele, no contexto da renovação, era muito abstrato. E aí ele foi conseguindo unir as duas coisas, né? E, com certeza, isso teve grande importância no momento de que ele viveu, né? Com a minha família, nesse quadro de estar ali centrado e lembrar do que realmente importa, de não se desesperar, né? Em nenhum momento, apesar de todo o contexto ser negativo, ele não ter se desesperado. Então, assim, nós nos conhecemos com 14 anos e nós começamos a namoramos 10 anos antes de noivar. Quando nós noivamos, eu estava morando em Mossoró, fazendo faculdade de medicina, e em 2016 eu retornei para Fortaleza para continuar fazendo a medicina, só que na UFC. E nós conhecemos um grupo de jovens que estava se reunindo para rezar o Santo Rosário e, posteriormente, a gente foi tendo algumas formações. Coincidentemente, essas formações elas eram voltadas para o matrimônio. Nós, então, já estávamos noivos. Isso foi muito bom, porque através dessas formações nós pudemos aprender o verdadeiro sentido, né, do matrimônio. Porque, assim, o Lucas, ele fazia faculdade também de medicina, um pouco adiantado em relação a mim, ele terminaria antes. E os nossos planos eram esses: nós casaríamos, né, teríamos filhos se Deus quisesse, mas mais para frente, depois que a gente cumprisse o checklistzinho que, né, a gente acha que tem na cabeça. E aí essas formações, né, nos trouxeram bem para a função do matrimônio, né, de como nós devemos servir a igreja através do nosso matrimônio, que nós realmente devemos estar abertos, estar à disposição de Deus, né, e deixar vir os frutos do matrimônio, que são os filhos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós nos casamos em novembro de 2018 e eu já voltei da lua de mel grávida. Faltava 2 anos para terminar a faculdade. Mas eu terminaria a faculdade em 2019, mas eu já voltei da lua de mel grávida. E aí nós ficamos muito felizes com a notícia dessa gestação. Realmente foi uma resposta do que Deus queria para a gente. O Lucas, na época, já tinha se formado, trabalhava em Russas. E ele passava a semana em Russas e retornava para Fortaleza na sexta-feira, para passar o final de semana. Então eu ficava naquilo, eu no internato, na correria, na semana, mas dormia sozinha em casa, e ele lá em Russas. E por volta no Réveillon, a gente viajou e eu já estava com uma dorzinha de cabeça. E, estava com ali 8 semanas de gestação, aproximadamente. Mas nada que me incapacitasse, enfim. Essa dor de cabeça foi se prolongando e ele precisou retornar a Russas e eu ainda continuava com as dores de cabeça. E ele então pediu para que eu fosse à emergência. Eu fui e o médico falou: olha, não tem sinal de alarme nenhum, como você sabe. Se a gente fosse fazer algum exame, seria uma tomografia que não é indicada, né, pela sua condição, você está no início da gravidez. E aí eu deixei pra lá, não, tudo bem, deve ser mesmo em disposição da gravidez. E aí essa dor de cabeça, ela perdurou por aí cerca de 10 dias. No 10º dia, no dia anterior, ocorreu o casamento no civil de uns amigos nossos. O Lucas não pôde vir de Russas e a minha irmã, que foi comigo, pediu para que eu dormisse na casa dos meus pais. Mais uma providência de Deus, porque no outro dia eu acordei bem pior, realmente muito sonolenta. Eu acordei porque o Lucas me ligou e aí ele falou: olha, não, você vai mesmo para emergência agora, não tem condição de você ficar desse jeito. E aí, quando eu falei com a minha irmã para ir comigo, ela foi preparar, né, as coisas para me levar. Quando ela retornou, eu estava convulsionando, né, eu não estava mais consciente, e essa convulsão, ela perdurou aí por mais de 30 minutos. Uma convulsão, por menos que ela dure, ela traz danos às células cerebrais, né? Que
muitas vezes eles não são reversíveis. Imagine aí meia hora nessa condição, né? A minha irmã estava sozinha comigo em casa, ligou para essa minha amiga, minha grande amiga, que tinha casado no dia anterior no civil, pediu socorro porque ela morava próximo à casa dos meus pais, e aí contactou minha mãe para ir indo ao hospital, enfim, mobilizou todo mundo, meu cunhado, e fomos todos, né? Eu ainda inconsciente. Quando cheguei ao hospital, já estava tudo preparado para me receber. Foram feitos os procedimentos que normalmente se faz num quadro convulsivo, mas eu não havia resposta, né? Tentaram e não havia resposta nenhuma, até que precisaram realmente me entubar, precisaram me sedar, e ali o prognóstico já era bem reservado por conta do tempo que nós tínhamos de evolução, né? Até lá. Enquanto isso, essa minha amiga, a Thaís, que o nome da minha irmã é Thaís, e essa minha amiga também é Thaís. A Thaís contactou a nossa comunidade, né? O nosso grupo, e desde então eles já começaram a se mobilizar em oração e se mobilizar também para nos ajudar. Alguns colegas da comunidade também trabalham em Russas, então eles pararam tudo que estavam fazendo, foram procurar o Lucas, literalmente, porque ele não estava na unidade de saúde, ele estava numa localidade próxima atendendo, e eles foram procurando o Lucas nas comunidades até ver onde é que ele estava, e trouxeram o Lucas para Fortaleza. Quando o Lucas chegou aqui, ele conversou com um colega, que por coincidência era um colega mesmo, de faculdade, e ele falou para o Lucas, né, que era um prognóstico muito reservado, eles não sabiam o que estava causando. Eu ainda iria fazer um exame para ver o que seria uma ressonância, e ainda que eu conseguisse sair bem, né, não tivesse mais risco de vida, as sequelas, eles não tinham como prever, né, quais seriam. E aí o Lucas repassou isso para toda a comunidade. O meu pai também estava viajando na época e precisou retornar, né? E todos ficaram ali, unidos em oração. Isso foi numa quinta-feira, dia 10 de janeiro. E toda a comunidade e a minha família se reuniu com um ícone, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ficaram ali diuturnamente se revezando, rezando o Santo Rosário na entrada da Unimed, da recepção de entrada da Unimed. Eles ficaram todos ali rezando. O Lucas, os meus pais, dormiram no hospital, né? Não dormiram, né? Ficaram lá direto. E depois eu fiquei sabendo que todo mundo ali no hospital sabia da história da gestante que havia chegado em estado muito grave e que ali reunia algumas dezenas de pessoas se revezando em oração, né? Foi feita a ressonância, viu-se então que eu tinha uma hemorragia cerebral subaracnoide e a classificação já mostrava um certo grau de gravidade, era Fischer 2. E eles ficaram assim, a gente vai precisar então saber se isso aí é por causa de um aneurisma, o que aconteceu, por que sangrou, né? E aí, posteriormente, eu precisar fazer uma angiotomografia, ou uma angiorressonância, perdão. O fato é que o prognóstico ainda era reservado, eu estava sedada e todos lá em oração. E assim se passaram 3 dias, eu fiquei na UTI por 3 dias nessa condição. O meu esposo, então, chamou um padre para que me desse a unção dos enfermos. E aí vem, assim, um ponto que eu queria destacar, a beleza da Santa Igreja, né? Porque, assim, o sacramento, ele veio, já existia ali várias pessoas intercedendo, né? Com o Santo Rosário. O padre, então, veio, o padre Davi, dos Arautos do Evangelho, veio de prontidão me dar o sacramento. E quando ele entrou na UTI para me dar o sacramento, ele deu o sacramento a mim, mas ele também fez oração em todas as pessoas que lá estavam, né? E a essa altura, não sei se foi no segundo ou no terceiro dia, mas a essa altura, as pessoas que estavam lá embaixo não eram mais só os meus familiares rezando por mim. Existiam familiares de outras pessoas que estavam ali, também na UTI, também em estado grave, e se uniram em oração, né? Então, assim, a união da igreja e a importância da oração em comunidade. O padre, então, deu o sacramento a mim e às outras pessoas. Quando foi no sábado à tarde, eu, então, comecei a ter alguma resposta, que a gente chama de brigar com o ventilador. Eu estava tentando respirar sozinha, sem a ajuda do ventilador. E aí, então, eles resolveram que iam tentar me entubar.
para poder, então, diminuir a sedação e ver como é que eu iria responder, porque aí, a partir daí a gente, então, teria uma ideia do que iria acontecer. Então, tinha feito exames que eram proscritos na gestação, tinha feito exames com contraste, inclusive, usado droga vasoativa, porque naquele momento, né, para os médicos, a prioridade era o estabilizar o meu quadro. Outro detalhe que eu esqueci de falar é que, assim, no convite do nosso casamento, eu sabia que eu queria, de alguma forma, homenagear a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E aí, no convite do nosso casamento, a moça, ela desenhou a igreja e ela colocou lá em cima um terço, né? E, sem que eu pedisse, ela colocou a frase, ao fim, o meu sagrado coração triunfará. Isso também vai fazer sentido mais na frente. E assim foi. No sábado, então, eu comecei a ter alguma resposta, eles começaram a tentar a intubação e, graças a Deus, tiveram sucesso. E aí eu acordei, sem saber muito o que tinha acontecido, né? E foram me contando tudo que tinha acontecido. Eu fiz alguns testes, mas eu não, até nesse momento, não conseguia falar, não conseguia escrever. Tava só mesmo, assim, tava consciente, mas não conseguia me comunicar. E no outro dia, eu fui evoluindo, já estava bem melhor, graças a Deus. Tive alta para o quarto. E depois de uma semana, realmente eu estava tendo alta. Alta do hospital, sem nenhuma sequela. Eu saí de lá andando, falando, me comunicando, escrevendo. Assim, o meu neurologista, que me acompanha até hoje, ele fala, eu realmente não tenho palavras para dizer o que aconteceu, porque você, no mínimo, era para ter ficado epilética. Porque nós vimos, então, que a causa da hemorragia eram trombos que eram significativos, que obstruíram, né, e houve extravasamento de sangue. Então, assim, depois eu tive que fazer uns exames para poder fazer o segmento do quadro e foi constatado que existe uma área no meu cérebro, realmente, que ela tem uma cicatriz. Houve morte cerebral ali, né? E eu não tenho sequelas. Então, assim, realmente foi um milagre de Deus. A gente não tem... a medicina não consegue explicar, mas a gente sabe, principalmente os meus esposos, meus pais, a comunidade, né, que hoje nós estamos ainda, que é o Cruz da Vida, nós sabemos tudo que aconteceu, tudo de oração que foi feito, o próprio sacramento, né? E não só eu tive alta da UTI, como outros pacientes que ali estavam também, né, que receberam a unção dos enfermos, que receberam a oração do Padre Davi, conseguiram sair. Então, assim, as orações da minha família e das famílias daquelas pessoas que ali estavam, chegaram ao coração de Deus, e Deus foi muito generoso com todos nós, né? O meu bebê, que aí já nem sabíamos como é que ia ser, né? Porque, graças a Deus, ele estava bem quando eu fui ter alta, e graças a Deus ele ficou bem, né? O João Lucas hoje vai fazer 6 anos agora em julho, não tem nada, assim, perfeito de saúde, graças a Deus. Não foi afetado em nada por tudo que foi feito. O fato de ter sido paciente, né? Com certeza me sensibilizou ainda mais, né? Para quando vou atender, para quando vou dar alguma notícia mais delicada, para quando a gente tem que acompanhar algum caso. Mas o que eu posso fazer, né, é testemunhar o que aconteceu comigo, para que as pessoas vejam que a ciência ela não tem a palavra final, né? A gente não pode se apegar só à ciência. A gente também precisa viver à luz da fé. E elas podem andar, sim, lado a lado, né? Houve ali todo um contexto, né, que era real, mas também houve a perseverança na oração e na fé que permitiu que houvesse a cura. Então, assim, eu procuro dar esse testemunho sempre que eu posso, e sempre que eu vejo que se faz pertinente, necessário, durante as consultas, né? E as pessoas ficam, nossa, mas... Porque não é muito comum, de fato, né, que a gente tenha essa relação com a fé dentro da profissão. Ou pelo menos não tão claramente, assim, de, olha, vamos ter calma, eu não estou te prometendo que vai haver a cura, mas eu estou te prometendo que de toda essa situação pode ser tirado algo muito melhor, né? Pode haver ali um crescimento, pode haver uma ressignificação.
Então, assim, às vezes a gente, no meu caso, foi a questão da cura mesmo, mas nem sempre a cura ela é palpável e visível. Às vezes Deus quer fazer através da doença, através de uma certa condição, a cura espiritual, né, de alguma outra condição muito mais importante. E aí isso se dá por meio desse caminho, e é isso que eu sempre tento abordar com os pacientes. E a gente só tem a agradecer a Deus pelo milagre da minha vida, por ter poupado a minha vida, né? A gente escolheu o nome do João, eu confesso que, assim, eu lembro de quando a gente escolheu, mas eu realmente, eu não lembro como foi que a gente, assim, a gente decidiu. E depois de já ter decidido, já ter batizado João, a gente veio ter ciência, né, de que João significa aquele que foi poupado, né? E ele foi poupado junto comigo. Então, realmente, a gente só tem a agradecer a Deus. E falando, né, dos detalhes, enquanto eu estava lá, tinha uma ministra da Eucaristia que ela ia lá levar a Eucaristia, né, até a mim, e ela deixou o terço dela comigo. Ela se comoveu com a situação, eu já estava desperta quando ela fez isso, e ela deixou o terço dela comigo. E no terço dela tem a medalha de São Bento, né, lá da o meu primeiro amor a Deus, que foi na renovação carismática, na comunidade Rabone, tinha lá São Bento, tinha a medalhinha de Nossa Senhora de Fátima, né, do outro lado da medalha tinha o Santo Anjo. Então, assim, Deus cuidando de cada detalhe, né, me fez me reerguer, me fez tornar a vida, poupou a minha vida, e ainda me mostrou que realmente cada detalhezinho, né, dessa história toda havia sido pensado por Deus para mim. E eu sou muito grata à minha família, muito grata ao meu esposo, à nossa comunidade, por tudo, por todas as orações, por não terem desistido, né, de mim naquele momento de dor, onde tudo era contrário, onde tudo dizia que não se sabia como ia ser, mas eles não desistiram, eles perseveraram na oração. E tudo isso, né, veio assim, hoje sempre que eu vou contar para as pessoas, né, eu falo da questão da importância da oração em comunidade, da beleza da unidade da igreja, né, principalmente nos sacramentos, na oração e nos sacramentos, que foi o que aconteceu, né, na minha história, e no abandono à vontade de Deus. Porque, como eu falei lá no início, né, nossos planos eram, a gente vai casar, mas aí a gente vai vendo quando é que vai dar para ter filho, porque, né, a gente precisa cumprir o checklist. E aí Deus já veio dando o João de presente pra gente, e toda esse turbilhão de emoções, que não tem como seguir a vida do mesmo jeito, né, depois de vivenciar tudo isso. E aí eu precisei ficar usando uma medicação durante o resto da gestação, né? E aí já foi me dito que as minhas gestações seriam de alto risco, porque eu investiguei tudo e não houve diagnóstico de trombofilia, não houve diagnóstico de nenhuma outra condição que justificasse o meu quadro, a não ser a gestação. E aí, quando o João tinha 11 meses, nós descobrimos que Deus havia nos confiado outra vida, a Ana Luísa, que hoje tem 4 anos. Foi um susto, né? Que eu olhava pro berço, tinha um bebê, e eu, meu Deus, tem um bebê no berço e outro na minha barriga. Mas Deus foi nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando coragem para seguir, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, você não tem medo? Tem medo, mas a gente vai com medo mesmo assim. E, novamente, usando as medicações, a gestação não teve nenhuma intercorrência, com a graça de Deus, tudo tranquilo. Luísa nasceu super bem também. E em 2022 nasceu o Pedrinho, que é o nosso caçula. Ou melhor, era o nosso caçula, porque agora estamos esperando a Inês. Então, assim, é uma família pouco convencional. Todo mundo fica meio espantado, né? E quando sabe da história, fica mais espantado ainda. Quando eu me vi grávida do João, é engraçado porque quando a gente teve as formações, né, sobre o matrimônio e a abertura à vida, e eu ficava tão angustiada, meu Deus, como é que vai ser isso? Não vai dar certo, porque tem ainda que terminar a faculdade, tem que fazer a residência e tem que começar a trabalhar para aí depois, né, pensar em ter filho. O racional, né? E quando eu me vi grávida do João, eu não conseguia pensar mais assim, nas outras coisas, nas coisas que ainda tinham, nas pendências, né? Eu estava muito feliz, realmente.
E eu sabia que, assim, mesmo antes de ter esse problema, de tudo acontecer, eu sabia que quando eu tivesse o João, eu ia querer parar pelo menos um ano para estar ali dedicada a ele. E aí lá vem Deus e vira tudo de cabeça para baixo. Porque assim, depois que eu fiquei, que eu tive esse quadro, né? Logo em seguida, eu não tinha restrição nenhuma para voltar para as minhas atividades. Então assim, isso aconteceu em janeiro. Em fevereiro, eu estava no outro rodízio lá do internato. Então, assim, a minha coordenadora até, mulher, o que tu tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Mas, assim, se eu ficasse em casa, eu não tava realmente sentindo nada. Então, se eu ficasse em casa, eu ia ficar doida, porque eu ia ficar pensando, né, enfim, em mil coisas. E aí, eu não parei, eu fui. Só que quando a gestação avançou, que aí começou a realmente ficar mais pesado, eu tinha algumas dores realmente na coluna, na cabeça, e começou a ficar mais puxado, eu resolvi realmente dar prioridade a isso. E aí, então, me organizei para trancar a faculdade já antes mesmo de ter o João. Quando passou-se um ano, né, que eu tinha tido o João, ali nos 11 meses que eu disse que eu descobri, um pouquinho antes de descobrir que estava grávida da Luísa, eu já estava me organizando para retornar à faculdade. Mas foi no contexto da pandemia. E aí a própria faculdade não permitiu que eu retornasse, por conta de a minha condição ter sido uma condição que envolveu um tromboembolismo, né? E o Covid, ele é um vírus que é protrombótico também, é uma condição que é protrombótica. Então, acabou que eu não ia poder retornar à faculdade como eu planejava. E aí, Deus planejou novamente, né, antes de mim, e nos mandou a Luísa. Quando a Luísa tinha 6 meses, aí não, agora a gente vai se organizar para que eu retornasse para terminar a faculdade. E aí, assim, foi feito. Graças a Deus mesmo, porque eu tinha, assim, um receio muito grande de retornar à faculdade, como é que ia fazer, ela ainda era muito novinha e a gente não tinha ajuda com ninguém até então. E aí eu falei para o Lucas, olha, eu só vou voltar para a faculdade realmente se a gente conseguir alguém de confiança para ficar com ela. A gente começou a procurar com bem antecedência, justamente para eu poder observar, treinar. E aí eu fiz a novena de Santa Giana, eu sempre sempre falo que foi Santa Giana que nos deu a Fabiana, que é uma moça que nos ajuda até hoje. E eu dizia muito, Santa Giana, a senhora foi médica, a senhora foi mãe, a senhora sabe a minha angústia, então me ajude, por favor, porque se a senhora não me ajudar, eu não vou. É um sinal de que eu não tenho que retornar agora. E realmente ela intercedeu e a gente encontrou essa pessoa que está conosco até hoje. E eu consegui retornar para a faculdade. Quando faltava aí um semestre, 5 meses, aí eu descobri que estava grávida do Pedro, ainda na faculdade, mas tudo tranquilo, consegui terminar, não precisei me abster das minhas atividades. E foi isso, assim, Deus, como existem, né, os planos de Deus e os nossos planos, porque para quem queria cumprir todo um checklist antes de terminar, ter 3 filhos, antes de terminar a faculdade, realmente não estava nos meus planos. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem pressa, né, em trazer essas crianças para fazer a diferença, que eu realmente acredito nisso, que a nossa missão é essa, é trazê-los ao mundo e formá-los segundo a vontade de Deus. Então, eu sei que, com certeza, eles são um motivo muito mais importante do que todos os motivos que eu teria para seguir o meu checklist. Mas o que nós temos a testemunhar é realmente a misericórdia de Deus, que não nos desamparou em nenhum momento, em nenhum sentido, reordenou as prioridades da minha vida. Foi isso que aconteceu. Que hoje eu sou a Thalita, que é católica, esposa do Lucas, mãe da Luísa, do João, do Pedro, da Inês e médica. Então, assim, a minha profissão é, sim, um presente de Deus para mim, porque eu realmente era um sonho que eu tinha e que Deus me permitiu realizar, mas hoje Ele me fez enxergar, né, que existem outras prioridades. E eu exerço a minha profissão com muito amor, sirvo no Cruz da Vida a Ele também, através da minha profissão, com a graça de Deus, mas precisava ter lugar e espaço no meu coração para me entregar e saber que tinha algumas coisas mais importantes para serem feitas antes, né? E estamos aqui com a nossa família, com a graça de Deus, seguindo conforme Ele nos pediu. Foi um prazer e muito obrigada. Se você já passou por alguma experiência que fortaleceu a sua fé, superou desafios através da espiritualidade ou presenciou milagres em sua vida, convidamos você a compartilhar o seu testemunho conosco.